Pois, mas já está ligado? Já está ligado. Já está. Já está. Então, muito boa tarde. Obrigado pela vossa presença. E eu começo por agradecer a amabilidade do convite que me foi endereçado pelo António Conceição Júnior e sublinhar a honra que tenho em estar também aqui na Fundação Rui Cunha, a quem tanto já devemos pelo que tem feito pela cultura e muito particularmente naquilo que me diz respeito pela cultura jurídica. A Fundação tem feito um trabalho notável que a comunidade tem o dever de lhe agradecer. E se há coisa que me irrita nas conferências são as longas apresentações. Normalmente, muitas vezes acontece que, por tão extensas que são, se confundem no tamanho com a conferência ou a palestra em si, desmotivando o ouvinte quanto ao interesse que o chamou. Portanto, não vou demorar-me, prometo. Abro com a confissão da minha iliteracia quanto ao tema que hoje nos junta e do qual o António Conceição Júnior vai tratar. De Afonso de Albuquerque, conheço-lhe as longas barbas. Dos descobrimentos, pouco mais sei do que as primícias dos compêndios de leitura obrigatória ao tempo dos estudos secundários e aquilo que o orgulho de ser português me levou ao contacto curioso com os episódios mais marcantes da epopeia, feitos que glorificam os nossos maiores de 500, querendo, melhor dizer, aqueles que, do ocidental para a Lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras forçados. Isto para vos afirmar que apenas pode sobrar uma razão para estar aqui. Hoje, ao lado do meu querido amigo António. Essa é a razão dos afetos e da amizade. Porque quando, por qualquer motivo, tenho que evocar o António, é um amigo que a minha mente representa. Nessa qualidade vim. Obrigado, António, pela distinção e honra que me concedes. António Conceição Júnior é um nome incontornável da cultura de Macau, e se digo um nome, é porque o seu nome há de perdurar para além do homem. Disso não tenho dúvidas. E há de perdurar não só pela obra, mas pelo valor imaterial da ideia que ele próprio representa. Esta minha convicção filia-se no seu próprio posicionamento perante aquilo que ele é. O António rejeita chamar carreira ao seu percurso. De facto, a irreverência do António não conjuga com carreira, mas sim com vivências. Como sei que ele prefere-o em bom, justo e perfeito exercício de autoanálise. Do contexto a se olhar sobre si mesmo, quero lembrar-te, António, de apenas parte das vivências do teu caminho. Caminho que, malgrado as inconsiderações, quais frustras golpes de espada que não te derrubam, com que uma vez por outra Macau persiste em te acertar, a verdade é que os teus passos nos caminhos do belo nunca deixaram de se cruzar com a cidade, que esteve sempre no centro da tua criatividade, da tua sensibilidade artística, marcadamente urbana, atrevo-me a qualificá-la. É assim que o teu nome surge ligado à exposição de Macau 400 anos do Oriente, sob os auspícios da Fundação Gulbenkian, vários eventos da anteriormente designada Missão de Macau, na Europália 91, e de teres também revitalizado o Museu Luís de Camões, coordenado o gabinete de notafilia e medalhística do Instituto Emissor de Macau, de teres chefiado os serviços recreativos e culturais de Macau, de teres assessorado o governador Carlos Melancia, de teres coordenado o gabinete do Complexo Cultural por proposta tua em 1997, de teres presidido a Associação dos Designers de Macau, de teres sido consultor de museologia e de outras várias valências artísticas e ainda comissário de inúmeras exposições. Tens 3 livros publicados, cotidianos, conversas de chá e de café e escritos de amor e desafetos. Publicaste álbuns de fotografias e banda desenhada. Desenhaste e criaste moda e joias. Praticas artes marciais e manejas a espada. Sabes o golpe da espada flamejante que abre o caminho ao conhecimento, à sabedoria. Licenciado em Belas Artes e mestre insaciável da cultura e da arte, o António é um pintor sublime que só em compreensível modéstia, síndrome dos melhores, pode esconder. É interessado e estudioso da armaria universal e um notável criador de espadas, cuja beleza pode ser visitada como eu faço, movido pelo prazer sempre renovado da contemplação na sua página dedicada www.arcivas.com. E esse seu interesse conduziu a que, em 1993, António Conceição Júnior nos presenteasse com uma exposição da armaria portuguesa na Galeria do Leal Senado
e em 2005 e 2006, já no Museu de Arte de Macau, protagonizasse duas exposições, Senhores do Fogo, a primeira exposição a nível mundial de obras de alfagemes contemporâneos e História do Aço na Ásia Oriental. Também a primeira a nível mundial a reunir peças de diferentes épocas provenientes da China, da Coreia, do Japão, das Filipinas e de todo o Sudeste Asiático continental. Condescendo na tua vontade. Não queres e não quiseste ter uma carreira, mas tens uma vida longa ao serviço de Macau, dos valores da arte e do interesse público e cultural, valores intangíveis, mas incontornáveis na definição da cidadania de uma comunidade, na quantificação do seu grau de desenvolvimento humano. Hoje, o António Conceição Júnior vem ensinar-nos sobre a importância de um dos nossos maiores, se não o maior senhor dos mares, Afonso Albuquerque, cujos feitos afirmaram e consolidaram o poder das nossas feitorias ao Oriente e cuja lealdade à pátria lhe dão o histórico estatuto de lídimo representante da gesta lusa, dos nossos igrejos avós e da sua peregrinação. Consciente de que qualquer história em torno da historiografia portuguesa é sempre algo que excede os saberes do estudioso ou do historiador, convido-vos a ouvir o que o António Conceição Júnior tem para nos dizer e ensinar sobre o papel da armaria nos eixos militares da expansão portuguesa. E antecipo-lhe um desafio em forma de interpelação. Será a armaria portuguesa levada à cinta do nosso apogeu militar tão importante para os alvores da globalização quanto são hoje as novas tecnologias? Dou-te a palavra, António. Muito obrigado. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer a presença de todos, que são muitos e que me honram muito com isso. Primeiro gostaria, antes de mais, de agradecer à Fundação Rui Cunha, e nomeadamente à doutora Filipa Guadalupe e ao Sr. Carlos Canita, a maneira como, profissionalíssima, como organizaram este e outros eventos. Eu falarei deste, naturalmente, porque o senti na pele. Finalmente, naturalmente, gostaria também de agradecer ao meu querido amigo, Dr. José Luciano, pelas suas mais que generosas palavras. Uma coisa que aprendi na vida e que tomei para a minha orientação é não me levar a sério, no sentido de me esvaziar o mais possível e não de me encher de convicções, ou não de convicções, mas de aquilo que os chineses dizem, poeira e areia, sadhan, que é estarmos cheios de nós de uma forma inútil. O doutor José Luciano falou na globalização, quer do tempo da primeira globalização, chamaremos assim, e da atual globalização. Se me permitem, e se me permite, irei responder no decurso desta pequena conversa. Espero que não seja muito longa. E começarei, naturalmente, ciente de que eu tenho este vício de me dispersar, por me disciplinar junto de uma pauta escrita para que eu não me perca nos meandros das minhas circunvulações. E então começarei por dizer o seguinte. Quando aos 12 anos, a meu pedido, fui estudar para Portugal, fui interpelado no avião por um companheiro de viagem que, ao saber-me português, se declarou indonésio e disparou janela, bandeira, pistola, cadeira. Depois foi o interesse pelo Japão, motivado pelas artes marciais, e a descoberta de birudo, pan, botan, jiban, tempura, kiricitan, tabaco, castera. E mais cerca de 400 palavras de origem portuguesa. Isto para não falar nos cristãos, de Malaca, dos Lamno da Indonésia, dos Baing da Birmânia e dos Burgas do Sri Lanka. De que este é outro exemplo.
Por vezes a constatação do cotidiano pode ser banal, mas não o é. A existência de portugueses asiáticos, entre os quais me incluo e que assim me defino antes da minha condição de macaense, cada um deve definir a sua condição primeira, deveria constituir não apenas um dado adquirido, mas uma reflexão pela capacidade dos nossos maiores de operarem uma primeira globalização, que decorre de um passado de veras impressionante, num momento da história em que Portugal foi o senhor absoluto do Índico e assim soube, a golpes de amor e espada, desdobrar-se em novas gentes. Eu devo recordar que fazer um pequeno parênteses aqui para dizer que há momentos da história da humanidade em que somos obrigados a inquirirmos-nos. Eu penso que num momento como este, que é um momento de viragem, como esse que sucedeu em 500, surge, é muito natural, há um ditado chinês que diz que quando uma folha cai sobre as suas raízes. E é neste ciclo de procura que a história nos ensina que ela repete-se sempre. Está condenada a isso. E como tal, a palestra, esta conversa sobre Afonso de Albuquerque, está diretamente ligada, de facto, àquilo que é uma partilha de uma recherche, de uma pesquisa sobre o nosso próprio passado, porque o passado é sempre o patamar, ou digamos, o trampolim para o nosso presente. Por isso, eu direi que esta aventura espantosa, genética e cultural, inédita na história da humanidade, representa, de facto, a dimensão maior da Portugalidade e, consequentemente, a primeira forma de globalização que não foi apenas genética, mas linguística. Como já referi, e gostaria que estas minhas palavras fossem entendidas despidas de pieguices patrioteiras. Sempre me interessaram as estratégias e as guerras. Sun Tzu, Miyamoto Musashi, Maquiavel e também a sua arte da guerra, que ele também a escreveu, por muito negativos que aparentem ser, tratam de assuntos da maior importância dos Estados. As guerras foram invariavelmente aberturas para o desenvolvimento. Que o digam as duas hecatombes mundiais do século passado. Todos elegemos heróis, secretamente ou não. Assim, hoje falarei especialmente de um que muito admiro e que não é tão reconhecido quanto merece, Afonso de Albuquerque. O meu interesse pelas diversas armarias, da China ao Japão e, posteriormente, pela ocidental, fez crescer em mim a curiosidade pelas armas usadas pelos portugueses e, a partir delas, alguns dos seus feitos. E vamos então pelo princípio. Ao remontar às origens de Portugal, parece-me vislumbrar uma como que conjugação de circunstâncias que vão conduzir o condado portugalense até ao destino que aqui nos trouxe. Viajemos muito rapidamente em voo do Azul sobre a primeira dinastia. E desde a vinda do conde Henrique de Borgonha à independência de Portugal, por virtude do seu filho, com auxílio das ordens religiosas como os Templários e a Ordem de Cister, toda a primeira dinastia portuguesa parece ser uma preparação para o passo quase seguinte. A Ordem de Cristo. Ora, Dom Dinis, na iminência do fim da Ordem do Templo, recorreu às Inquisições de 1314 para dizer aos cavaleiros da Ordem, que diziam ser os cavaleiros da Ordem, simples usufrutuários de terras que pertenciam à coroa. A partir dessa interpretação jurídica, o lavrador planeava criar uma nova ordem vinculada a si, para a qual transitaria a totalidade dos bens dos Templários. Com este propósito, surgiu, a pedido de Dom Dinis, a Ordem de Cristo, instituída em 1319 pelo Papa João XXII. E é interessante ver como a planta
do Templo de Salomão vai dar origem, lentamente, à cruz de Cristo. Portanto, à Ordem de Cristo. E que, inclusivamente, se encontra no antigo emblema de Macau. A Ordem de Cristo recebeu como doação os bens dos templários, tendo alguns desses bens passado para a posse da coroa. Afonso III tinha mandado plantar o pinhal de Leirio para reforçar as areias das dunas. E o filho, o rei lavrador, ampliou enquanto nomeia um almirante da então incipiente frota. Chamava-se o genovês Manuel Passanha, ou Manuel Peçanha. Data assim de 1312 a criação da Marinha Portuguesa, que completou recentemente 700 anos. Pode-se afirmar que, com um único parágrafo e referência, estavam quase criadas as condições para os futuros descobrimentos. Passemos agora à primeira refrega, que mostra simultaneamente a têmpera e o início da identidade portuguesa num momento em que, como refere o professor José Matoso, em 1385 existiam já importantes elementos de união em Portugal. O território está definido e a população, apesar de separada por vedações estatutárias e fossos étnicos, compõe uma nação de aproximadamente 1 milhão de habitantes. A língua, o rei e toda uma teia de costumes e normas estabelecem os laços da identidade. Mas não há ainda a consciência generalizada dessa identidade. É coisa que está a cimentar-se na solidariedade, na emulação e no perigo. Estamos, assim, perante um processo em curso que, dependente da evolução política e militar, se poderia ou não consolidar. Por isso, viajemos até ao século XIV. A Ordem Militar de Avis, novamente uma ordem, foi criada em Portugal no século XII para defender dos mouros a cidade de Évora. Após a morte de Dom Fernando, em 1383, a viúva Leonor Teles alia-se ao Conde Andeiro e Dom Juan I, rei de Castela, assinando o Tratado de Salvaterra de Magos, que dá origem a que o povo reage imediatamente e eleja Dom João, mestre da Ordem de Avis, como defensor do reino. O que resulta na invasão em 1385 de Dom Juan I de Castela, que invade Portugal entrando por Almeida com um numeroso exército de 40 mil homens, um número, de facto, verdadeiramente inaudito para a época. E temos aqui o slide da Batalha de Aljubarrota, uma fotografia, uma pintura, que não é apenas o famoso quadrado mal explicado. E não vou aqui gastar muito tempo com esta explicação. Trata-se, sim, de um embate entre dois conceitos. Um de uma cavalaria pesada, assente num exército de 40 mil homens, essencialmente, como dizia, de cavalaria pesada, que escolhe, e um outro com apenas 7 mil homens, comandado por um jovem de 25 anos apenas, condestável, chamado Nuno Alves Pereira, que escolhe uma posição no terreno por antecipação e que, de uma forma muito menos convencional, derrota um inimigo que só pode atacar pela frente. Esta é uma batalha crucial que determina e reforça a identidade e a independência de Portugal e a emergência da dinastia de Avis. 30 anos depois da Aljubarrota, em 1415, consolidado o trono e a Casa de Avis, dá-se a primeira conquista fora do nosso pequeno retângulo. É aqui que, pela primeira vez, temos notícias
de uma frota que leva, este é um feito de cavalaria, e que leva alimentado pela causa, por várias causas, uma delas a causa bélica, e que leva um exército de 20 mil homens, entre portugueses, galegos e ingleses, que navega para o sul, atravessa as colunas de Hércules e toma a praça de Ceuta. É evidente que esta foi a iniciação através da qual os membros da ínclita geração foram iniciados cavaleiros pela espada do rei. A geografia de Portugal punha, então, uma opção aos portugueses, ou as Espanhas ou o mar. Essa é, como todos nós sabemos, o retângulo que existe. E, naturalmente, que a opção foram os descobrimentos. E começa pela costa meridional da África, a costa ocidental de África. E temos aqui um mapa dos descobrimentos, a chamada descida de África. Em 1418, sob o comando do infante Dom Henrique, dá-se o descobrimento da ilha do Porto, de Porto Santo, por João Gonçalves Jarco. Em 1419, da Ilha da Madeira, por Tristão Vaz Teixeira. Em 1427, os primeiros contactos com o arquipélago dos Açores por Diogo de Silos. Em 1434, Gilianos contornou o Cabo Bujador, dissipando o terror que este promontório infligia aos marinheiros de então. Estamos ainda em pleno obscurantismo, pelos vistos. Em 1456, Diogo Gomes descobre Cabo Verde e segue-se o povoamento das ilhas ainda no século XV. Em 1460, Pero de Sintra atinge a Serra de Leoa e nesse ano falece o infante Dom Henrique. Em 1487, finalmente, Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança, vencendo o Adamastor, símbolo do terror e da ignorância. É aqui que o Atlântico se encontra com o Índico. É uma data e um momento memorável. Chegados aqui, cabe introduzir dois elementos fundamentais, os navios e as armas. Este barco de boca aberta era usado em navegação costeira ou fluvial. A barca deveria corresponder mais ou menos a um tipo que teria entre os 10 e os 20 metros de comprimento e 2,5 a 3,5 de boca. Gilianos, por exemplo, dobrou em 1437 o Cabo Bujador numa barca destas. Aqui temos o barinel, que parece ter origem no Mediterrâneo, onde era largamente utilizado. Tinha maior porte do que as barcas, com a proa alterosa a atirar para a nau, toda recurvada e com uma caravela de popa redonda. Tinha um calado maior que as barcas. O calado é a distância que fica entre a quilha, parte inferior do barco, e a linha d'água. Com um ou dois mastros, tinha um mastro maior, um cesto de gávea. Parece que, além do habitual pano redondo, podia mudar para o latino, a vela latina. Podia ter remos para tempos sem vento ou aproximação à terra. Agora surge a caravela de vela latina. Durante o século XV foi o barco ideal para as explorações do Atlântico e costa africana. O regime de correntes e ventos contrários obrigou ao desenvolvimento de um barco que bulinasse com mais eficácia e que tivesse pouco calado para se aventurar nas explorações costeiras. Assim nasce a caravela com cerca de 25 metros de comprimento, que desde 1441 até à data da passagem do Cabo das Tormentas, ou Boa Esperança, tem o seu apogeu. Vale a pena explicar que a vela, ou navegar à bolina, era navegar numa vela triangular que apanhava o vento a barlavento ou a sotavento, isto é, o vento a favor ou contra, e que nesse caso, ora soprava para um lado, ora para o outro.
o que permitia uma maior eficácia. Temos finalmente a nau, ou quase finalmente a nau. Depois da chegada de Vasco da Gama à Índia, as viagens deixam de ser de exploração e passam a ser naturalmente mais longas. Por isso, os navios tinham de ir melhor artilhados e, sobretudo, o espaço para a carga começava a desempenhar um papel fundamental. Nasce assim a nau, que desde o século XVI ao século XIX foi de 100 a 200 toneladas até ultrapassar as 90 ou mais toneladas. E, finalmente, a carraca portuguesa. É um tipo de navio referenciado nos documentos do século XV ou XVI, utilizado no transporte de mercadorias e criado pelos portugueses especificamente para as viagens transoceânicas, nas quais as embarcações até então usadas se mostravam incapazes, dadas as grandes quantidades de carga que vinham da Índia e dos países no seu caminho. As carracas eram navios de velas redondas e bordas alta e possuíam 3 mastros. Naturalmente que a última vela, esta aqui, é de vela latina porque era sempre um backup, digamos assim, caso houvesse algum problema com os ventos. Os primeiros exemplares tinham uma capacidade de 200 a 600 toneladas. Mas quando se fez a rota da nau de prata, as toneladas chegou às 2.000 toneladas, o que era extremamente importante. Naturalmente que é importante também saber como são as armas, como eram as armas daquela altura. E devo dizer que a descida da África tem um tipo de armas e que pertencem, estas todas que vão ver, pertencem à coleção do professor Rainer Deinhardt, que eu tive a oportunidade de visitar, e que são todas, possuem, têm a guarda de caranguejo e possuem 2 guardas, uma onde era permitido pôr o dedo interior e a outra uma guarda maior. A questão de pôr o dedo é uma questão é uma questão fundamental para a esgrima, porque quando se segura numa espada assim, é uma coisa, mas quando o dedo pode ser aplicado mais à frente, a extensão do braço torna-se ligeiramente maior, o suficiente para provocar, para atingir o inimigo. Como, igualmente, ao fazer-se isto, quando se espetava e fazia isto, abria-se, era o espetar e depois cortar para cima. O que, naturalmente, é um pequeno detalhe de curiosidade. Outro exemplo, o pomo, e podemos ver aqui a cruz. Outro pomo, este é montado, a lâmina foi montada em África. Outro pomo, esta também foi montada em África. E estamos no Índico. Bartolomeu Dias abre-nos o Índico à navegação. E com ele surge naturalmente o Tratado de Tordesilhas. Em 1494, Portugal assinara com a Espanha o Tratado de Tordesilhas, que permitiu explorar ao Ocidente uma parte do Brasil e ao Oriente o Índico e uma parte do Pacífico, exatamente porque o Reino de Portugal havia notícia de que eram pontos importantes com especiarias, ouro e prata. E, de facto, já nesse tempo havia um conhecimento feito de alguma espionagem soi-disant sobre o modo como os portugueses conseguiram negociar este tratado, que é de uma extrema importância. Dom João II ansiava pelo domínio das rotas comerciais, mas foi sob o reinado de Dom Manuel, em 1497, 3 anos depois de Tordesilhas, que o cavaleiro
Vasco da Gama chega a Calcute em 1498. Portugal tinha atingido o principal dos seus objetivos, a chegar à Índia. E preparava-se para roubar a Veneza o monopólio das especiarias. Agora importava o estabelecimento do comércio. Chegar não era suficiente. E este teria de ser tomado à força, ninguém dá nada de graça, da mão dos viajantes da Rota da Seda e dos detentores das especiarias. Camões apelidou Afonso de Albuquerque de O Terrível. Foi o maior conquistador português e um dos maiores génios militares portugueses de sempre, além de grande navegador. Albuquerque era o terceiro filho de Gonçalo de Albuquerque e de Dona Leonor de Menezes. Nasceu entre 1461 e 62. Não se sabe também da sua infância, mas pensa-se que durante esse período recebeu instrução escolar de topo, aprendendo latim e estudando os clássicos. A primeira referência a Afonso de Albuquerque ocorre em 1476, na Batalha de Touro, contra os castelhanos ao lado de Dom João II. E depois 2 vezes em Arzila, em África, onde ganha experiência militar na luta contra os muçulmanos. Pela experiência que demonstrará mais tarde, tanto na arte da navegação como na militar, evidencia-se o tirocínio que teve no continente africano. Homem profundamente religioso, católico, como era uso na época, cruzado já fora de tempo, queria combater os muçulmanos onde quer que estivessem. Já tinha estado na Índia com um primo, Francisco de Albuquerque, em 1503. Em 1506, é ele quem dirige a sua própria nau, quando o piloto lhe falta ao embarque, na sua segunda viagem para a Índia. Foi o primeiro a fazer a exploração do Mar Vermelho para os portugueses, estando mesmo tentado a invadir Meca, tivesse ele cavalos e homens. No canal de Moçambique encontra João da Nova, vindo da Índia, que aí invernava após um rombo no seu navio Frol del Mar, que iria ser um navio que iria ter um famoso naufrágio, mais tarde, naturalmente. Resgataram-no e à nau, juntando-os à frota. De Melinde, Tristão da Cunha enviou uma expedição portuguesa para a Etiópia. Pensava-se que era mais perto. Após uma série de ataques bem-sucedidos, ele não era homem de grandes, como é que é dizer, de grandes hesitações. Portanto, após uma série de ataques bem-sucedidos às cidades árabes da costa oriental africana seguiram para Socrote, onde havia notícias de cristãos. Conquistaram-na em 1507, dando início à construção de uma fortaleza. Em Socrote, os caminhos dos 2 capitães separam-se. Tristão da Cunha partiu para a Índia, indo apoiar os portugueses cercados em Cananor. Afonso de Albuquerque, com uma nau meio entornada, navegou com uma frota, incluindo esta de 6 navios e 500 homens apenas, rumo à ilha de Ormuz, no Golfo Pérsico, um dos centros-chave do comércio no Oriente. No percurso conquistaram as cidades de Curiate, Mascate, Corfacão, atual Cor Facan, aceitando a submissão das cidades de Calat e Sohar. Ora, o Golfo Pérsico está aqui e nós temos aqui esta garganta onde aqui ficava Ormuz. E fazendo um zoom, podemos ver melhor aqui Ormuz. Esta é uma batalha épica e histórica que marca decisivamente o caráter do terrível. A 25 de setembro de 1507, chegam a Ormuz. E, portanto,
isto é complicado para mim. Chegam a Ormuz e, como vem esta garganta, e dirigem-se para aqui. A altura em que estes 6 barcos são enredados, são cercados por 250 barcos otomanos, turcos e egípcios mamelucos. Chega um bote com um representante otomano que pergunta a Afonso Albuquerque: o que quereis? E por muito ridículo que seja, o almirante diz: rendam-se. É evidente que o homem riu-se. Deve ter rido interiormente ou exteriormente, não se sabe. Meteu-se no seu bote, foi-se embora. Então, Afonso Albuquerque, poderão dizer que era louco, mas eu direi que sabia o que fazia. Dá ordens para que os barcos comecem a rodar em carrossel. E começam a disparar. E é aqui a grande vantagem de Albuquerque e dos portugueses em relação a todo o Sudeste, a todo o Índico e depois ao Sudeste Asiático, naturalmente. O que é que tinha? É que, enquanto os canhões dos barcos inimigos podiam disparar um tiro por minuto, mais ou menos, porque tinham que puxar o canhão para dentro, chamado carregar pela boca, não é? Por a bala, por a pólvora, etc. Empurrar aquilo tudo, ajeitar, voltar a empurrar para fora e disparar um tiro, que tinha um alcance X. Do lado dos portugueses havia isto, que era um canhão com culatra aberta. O que é um canhão com culatra aberta? É que nesta zona aqui havia um cilindro, punha-se a bala, punha-se a carga de pólvora, empurrava-se para dentro e fechava-se com o cilindro, havia uma mecha, ligava-se à mecha e disparava. Portanto, não havia que puxar para a frente e para trás. E tinha um alcance de 1400 metros. O que é que os portugueses sabiam? Porque eram muito poucos, os portugueses eram muito poucos. Afonso Albuquerque nunca teve mais de 4500 homens. Nunca. E imaginem o que é, o que seriam 250, a tripulação de 250 navios. Ora bem, a técnica era a de disparar na água, para a água, e aproveitando, sabem, aquele efeito de ricochete, digamos, não é de ricochete, mas de propulsão de uma bala na água, aquela ganha ainda mais força. E então disparavam 7 balas por minuto, cada canhão. E, portanto, ao disparar, a bala atravessava 2 ou 3 barcos. Portanto, eles atiravam quase ao pé da linha d'água e depois levantava. Portanto, Afonso Albuquerque, com este defeito, com isto, destrói e toma Ormuz. O que é espantoso, porque eram 500 homens contra 250, contra uma tripulação de 250 barcos. E toma Ormuz. Podemos ver aqui um outro canhão de culatra, onde podem ver aqui, culatra aberta, onde podem ver aqui propriamente a culatra que se empurrava, era um cilindro que se empurrava e fechava. E aqui, cá está o Forte Nossa Senhora da Conceição de Ormuz. E aqui, para ver a tecnologia portuguesa, isto é o século XIX, com os chamados canhões de carregar pela boca na Guerra Civil Americana, e como eles têm ali a bala com a carga, neste caso já tinham feito o avanço de ter a bala com a carga acoplada, mas tinham que carregar pela boca. Não tinham ainda culatra. O que é espantoso,
como é que os portugueses no século XVI têm em culatra e na Guerra Civil Americana não existia, não é? Ora bem, uma coisa interessante nisto passa por este bichinho, este bicharoco, que se chama um zooide, que é o Physia physialis, que é um bicharoco que dá pelo nome de Portuguese Man of War. E naturalmente que a razão disso... e que tinha tentáculos que chegavam a ter 50 metros. Era conhecido por Portuguese Man of War ou caravela portuguesa, em português. E era extremamente venenoso e, naturalmente, que a fama dada pelos portugueses através de Afonso Albuquerque deu nos inimigos, digamos, dos portugueses este nome pouco simpático. É um zooide. Isto não é um jellyfish, não é uma alforreca, é um conjunto de 3 ou 4 eu não sei, eu sei muito pouco de biologia, mas pronto, é um conjunto de organismos, é isso, é um conjunto de organismos acoplados. Albuquerque saiu de Ormuz, voltou a Socrota, atacou navios muçulmanos e a cidade de Calahat e só então voltou outra vez a Ormuz. Em 1508 chegou finalmente a Cananor para apresentar a carta selada do rei ao vice-rei Dom Francisco de Almeida. E aqui começam as dificuldades do grande almirante. Este, em associação com alguns dos capitães que tinham fugido de Ormuz, do assalto a Ormuz, por não concordarem com a bravura de Albuquerque e dos seus homens, que esses não o abandonaram, opuseram-se a que Albuquerque assumisse o cargo. Dom Francisco de Almeida recusou a transferência de poderes e Afonso Albuquerque viu-se obrigado a evitar desacatos internos para salvaguarda do nome de Portugal. É evidente que havia um problema que provinha do desejo de Francisco de Almeida vingar a morte do filho, que tinha sido morto numa batalha. Então consumaria essa vingança em 1509, destruindo turcos, otomanos e egípcios mamelucos. Albuquerque foi então para Coxim aguardar. Finalmente, em outubro, chegou a Cananor o Marechal do Reino, Dom Fernando Coutinho. Era o mais importante fidalgo que alguma vez se deslocara ao Índico, parente de Afonso Albuquerque. Trazia uma armada de 15 naus e 3.000 homens, enviada pelo rei para defender os seus direitos e tomar Calicut. Tornado finalmente vice-rei da Índia, Afonso Albuquerque vai reforçar a sua estratégia inicial, que era a do mare clausum, isto é, o Índico para os portugueses. Afonso Albuquerque cobiçava Goa, por ser o melhor porto comercial da região, igualmente entreposto de cavalos árabes, o que algo me diz que os cavalos árabes terão ajudado a criar o cavalo ibérico, não é? Foram uma poderosa esquadra, reunindo 23 naus e 1.200 homens. Vejam a quantidade de homens, eram poucos, 1.200 homens. E investiu de surpresa na captura de Goa ao sultanato de Bijapur. A primeira investida a Goa deu-se a 4 de março, de 4 de março a 20 de maio de 1510. Numa primeira ocupação, sentiu-se impossibilitado de segurar a cidade, dadas as más condições das suas fortificações. Quando chegaram novos navios do reino, estes destinavam-se apenas a Malaca, sob o comando de Diogo Mendes de Vasconcelos, a quem tinha sido dado o comando dessa região. Porém, apenas 3 meses depois, a 25 de novembro, Albuquerque agarra no senhor,
Diogo Mendes de Vasconcelos e obriga-o a tomar Goa, como reforço a tomar Goa, juntamente com 300 malabares. E em menos de um dia, nessa altura, tomou Goa a Ismail Shah e aos seus aliados otomanos, estimando-se que, nessa altura, 6.000 dos 9.000 defensores muçulmanos da cidade morreram, quer na violenta batalha nas ruas ou afogados enquanto tentavam escapar. Apesar dos constantes ataques, Goa tornou-se no centro da população, da presença portuguesa, com a conquista a desencadear o respeito dos reinos vizinhos. E é assim que o sultão de Gujarat e o Samorim de Calicut enviaram embaixadas, oferecendo alianças, concessões e locais para fortificar. Vale a pena recordar mais uma vez que Afonso Albuquerque nunca comandou mais que 4.500 homens, o que é espantoso. Goa passou a ser a Roma do Oriente, ponto de partida para mais Oriente. Por aqui passou não apenas o princípio estratégico, isto aqui também é outra coisa importantíssima, da fundição de canhões e fabrico de belos arcabuzes indo-portugueses, como posteriormente em Macau, Bocarra iria criar outra fundição. Os navios portugueses, ao contrário de todos os outros, nunca mais tiveram de regressar ao Reino, ou a Portugal, neste caso, para colocar novos canhões. Como sabem, os canhões, com as explosões, aqueciam e perdiam, torciam-se. E, portanto, através daí, nunca mais foi necessário regressar à pátria. Portugal foi o único país capaz de criar uma logística no teatro de operações. Estando estabelecidos na Índia, nasceu uma cultura indo-portuguesa, quer nas espingardas fabricadas na Índia, quer no mobiliário e nos casamentos, tornando a possessão portuguesa num novo centro de miscigenação. Seria pela vivência com os locais que os portugueses iriam acrescentar ao jogo do pau, de origem galaico-portuguesa, já existente em Aljubarrota, mais movimentos. E é assim que no léxico português ainda hoje encontramos palavras como põe-te a pau ou estás a pisar o risco. Termos oriundos desta arte marcial portuguesa. E naturalmente que Goa prosperou em fortificações. Vemos aqui a fortaleza de Aldona com o velho clássico sistema de fortaleza estrelada. E ainda o forte de Mormugão. E vamos agora ver os inimigos. Este era um típico exemplo de uma armadura de muçulmano, de otomano. E aqui podem ver um janízaro. O que é que eram janízaros? Os janízaros eram crianças turcas raptadas crianças gregas raptadas pelos turcos e que se tornavam numa força da elite turca, que é uma coisa terrível e que naturalmente combateram muito, por exemplo, os cruzados em Famagusta, na ilha de Creta, na ilha de... Agora falta-me o nome. Chipre, na ilha de Chipre. Obrigado. Temos aqui as armas com que os portugueses tiveram que se defrontar. Isso chama-se um yatagan e é de origem turca. Outro yatagan com cabo em marfim e, naturalmente, com inscrições, uma arma de luxo. Aqui temos uma kilish, também turca, e aqui uma tulwar. Chama-se uma tulwar, que tem uma curvatura, tem várias curvaturas, e podemos ver agora... Ups! E aqui eram, digamos que, as armas dos exércitos indianos, com vários tipos, estão aqui vários exemplos de armas
Era uma amplitude de armas enorme. E aqui vemos, cá está, uma tuluar, que é uma espada curva, que era usada, este é um sikh, não é? Contra os portugueses. O que dava origem, naturalmente, aos combates corpo a corpo. Peço desculpa, mas isto apaga-se e eu não quero perder a... Ora, sucede que os portugueses em Goa e na Índia cedo perceberam que não podiam andar com as suas armaduras porque assavam ao sol. Aquilo era calor enorme. E então, agora que já estamos na Índia, deixámos as espadas de guarda de caranguejo e passámos a usar aquilo que é uma espada de copo e uma espada que os italianos chamavam de sinistra, a esquerda, sinistra, os franceses chamavam la main gauche e os espanhóis chamavam la misericordiosa, porque com ela se liquidava, dava-se o golpe de misericórdia. O engenho português, aliado a um profundo conhecimento das artes de combate, levou a que utilizassem uma espada de copos e, conforme disse, aqui tem esta imagem em que se usam duas espadas. Neste caso não é uma espada de copo, mas tanto faz. Aqui tem um exemplo típico do que era a arma, as duas armas da época. A espada de copos, que tinha à volta de 5 palmos, e a sinistra, que tinha uma guarda em forma de caravela, de vela de caravela, muito apreciada. Aqui está outra, esta belíssima peça, e com isto a questão era muito simples. Eles vinham com, e vão ver agora aqui está outro exemplo de outra guarda, de outra espada, um punhal, tridente ou quebra-espadas. Aqui tem a grande diferença entre uma espada de copos e uma tuluar. O que sucedia é que os portugueses usavam as duas espadas, e enquanto que os outros usavam a tuluar, que era muito curva. Então, quando vinham a correr em ataque, os portugueses despachavam-nos estavam muito formatados para isso, ou era parar o golpe com a mão direita, com a espada, e espetavam a main gauche, não é? Ou então paravam com a main gauche e espetavam com a espada de copos. Tanto faz. Agora, isto era sistemático. Eles despachavam os inimigos seguidamente, sem parar. Depois há uma coisa que nós agora, ainda hoje, utilizamos na nossa linguagem, que é a fuga para a frente. E que realmente existiu, mas, na verdade, já não é metafórico. Quando um punhado de portugueses desembarcava em botes, sabia que o alcance dos arcos indianos e otomanos era de 400 metros. E tinham rapidamente que correr. Para quê? Para cobrir os 400 metros. Porque a partir do momento o arco nunca é lançado de frente, é lançado sempre para cima para descrever uma curva. E por isso os portugueses, agarrados com uma espada e a mão esquerda, a correr desalmadamente para a frente, vinham era a fugir dos 400 metros. Portanto, quando ultrapassassem os 400 metros estavam safos. Só que isto assustava terrivelmente os arqueiros, que ficavam em pânico. Não sabiam o que é que aqueles doidos, não é? Aqueles loucos, meia dúzia deles, soi-disant, era um pouco mais do que meia dúzia, mas corriam loucamente para fugir das setas, das flechas, e depois, naturalmente, que
desatavam a matá-los como tordos, porque que manejavam muito bem as espadas. Malaca controlava o estratégico estreito, por onde todo o comércio de volta mar entre a China e a Índia estava concentrado. A captura de Malaca conclui o plano do Mare Clausum de Afonso de Albuquerque. Em abril de 1511, após fortificar Goa, Albuquerque reuniu uma força de cerca de 900 portugueses e 200 mercenários hindus com cerca de 18 navios. Desobedecendo às ordens do reino, assumiu o comando da expedição. Creio que ele não acreditava que mais alguém pudesse fazer o que ele fazia. E com cerca de 18 navios, zarpou de Goa para o Sultanato de Malaca, preparado para a conquista e em estado a libertar os portugueses feitos prisioneiros em 1509. Ora, Malaca era uma cidade rica que os portugueses tentavam tomar. Ponto mais importante a leste da rede, onde se encontravam mercadores malaios, guzerates, chineses, japoneses, javaneses, bengaleses, persas e árabes, entre outros, num comércio descrito por Tomé Pires como sendo valores inestimáveis. Apesar da riqueza, era uma cidade com construções civis em madeira, com poucos edifícios em alvenaria, sendo, contudo, defendida por um poderoso exército de mercenários e artilharia estimado em 20.000 homens e mais 2.000 peças. A sua maior fraqueza seria a impopularidade do sultão Mahmud Shah, que, ao privilegiar os muçulmanos, gerara a insatisfação junto dos restantes mercadores. Albuquerque avançou com o habitual arrojo para a cidade, esperando salvas de canhão. Declarou-se senhor de toda a navegação, exigindo ao sultão que libertasse os portugueses de 1509 e que pagasse os danos causados. Pediu ainda para construir uma feitoria fortificada. Não obteve resposta. Então Albuquerque incendiou alguns navios do porto e 4 edifícios costeiros para testar a resposta do sultão. A cidade era dividida pelo rio Malaca e ligada por uma ponte, que era um ponto estratégico. A 25 de julho, ao amanhecer, os portugueses desembarcam numa luta renhida e, ao entardecer, tomaram a ponte, aguardando a reação do sultão. Este finalmente apareceu, chefiando um exército de elefantes de guerra para esmagar o invasor. Apesar do espanto, os nossos soldados portugueses, aproximaram-se dos elefantes e espicaçaram-nos com as lanças, o que levou a que eles se levantassem, erguessem e entrassem a recuar e entrar em pânico. Os elefantes foram-se embora, derrubando tudo. E com isso, naturalmente, ficou conquistada Malaca e a famosa foi construída. Assim, Afonso de Albuquerque ficou para a história como o homem que conquistou Ormuz, Goa e Malaca para Portugal. Mas fez mais. Homem de enorme visão, lançou as bases para os portugueses no Extremo Oriente. Se formos ver o Forte de São João Batista de Ternate, na passagem para o Pacífico, foi construído na sequência da expedição de Francisco Serrão às Molucas, Indonésia. Seguem-se missões diplomáticas a Pegu, Sumatra e Sião em 1511, estabelecendo relações amigáveis entre os reinos de Portugal e o Sião, através do Duarte Mendes. Os portugueses ficam em Ayutthaya, que todos nós conhecemos, onde lutam ao lado do rei do Sião contra os seus inimigos birmaneses. Devo lembrar que em 2011 fizeram-se 500 anos do estabelecimento de relações diplomáticas com o Sião. Infelizmente, os portugueses esqueceram-se disto. Curiosamente, por mero acaso, foi-me pedido que recebesse uma delegação de Ayutthaya, que eu tive o prazer e, ao mesmo tempo, e fiquei um pouco encabulado, digamos assim,
por não poder corresponder, mas ensinaram-me, explicaram-me que todos os doces contendo ovos, por exemplo, eram de origem portuguesa. E têm grandes afetos por Portugal, contando-se ainda hoje, entre outras coisas, a Senhora de Fátima como um exemplar, um exemplo da relação com os portugueses. Isto, naturalmente, onde está azul, a partir do azul, é todo o outro percurso que Afonso de Albuquerque proporciona. Em 1513, contactos com a China, partindo de Malaca, Jorge Álvares atinge o sul da China e estabelece em Linting. Esta visita seguiu-se o estabelecimento de algumas feitorias portuguesas na província de Cantão, onde mais tarde se viria a estabelecer o entreposto de Macau. Pouco depois, Afonso de Albuquerque enviou Rafael Perestrelo ao sul da China, procurando estabelecer relações com a dinastia Ming. Estas expedições, juntamente com as realizadas por Tomé Pires e Fernão Pires de Andrade, foram os primeiros contactos diplomáticos e comerciais diretos de europeus com a China. Após a conquista de Malaca, Afonso de Albuquerque revela, como já referi, o seu lado diplomático. Ficavam então ligadas as novas rotas comerciais entre Lisboa e Nagasaki a partir de 1580 e 1640. E aqui, Francisco Zeimoto, em 1543, António Mota e António Peixoto foram os primeiros portugueses a atingir o Japão. E é curioso que no ano seguinte, os japoneses que nunca tinham visto em Tanegashima, os japoneses que nunca tinham visto um arcabuz, uma espingarda, por ordem do daimyo, o daimyo era o senhor feudal de Tanegashima, nunca tinham visto um parafuso sequer. Os ferreiros que faziam as espadas receberam ordens para produzir as teppo. Teppo eram os bacamartes da altura e produziram 300 no ano seguinte, melhorados, o que é espantoso e é muito característico da cultura japonesa. O que aconteceu mais tarde, viria a acontecer muito mais tarde, com um produto holandês chamado a cassete, em que eles melhoraram não só a cassete, como os leitores de cassetes. Portanto, é uma característica japonesa essa. Naturalmente, este é um exemplo de um teppo japonês. A chegada dos portugueses deu origem ao período de comércio Namban. Os portugueses eram designados por Nambanjin. Namban significava bárbaro do sul, enquanto que eles chamavam-se a si próprios Wareware Nihonjin. Wareware significa nós, os japoneses. Nihonjin, japoneses. Nesse período, a chamada Nau do Trato, também se registaram algumas escaramuças entre samurai, que é singular, não há plural de samurais, não há samurais, é samurai, entre samurai e portugueses. David Blackmastro refere a um padre holandês que relatou 10 duelos entre japoneses e portugueses e que dos mesmos 9 saíram vitoriosos portugueses. Porquê? Porque tinham uma espada muito mais leve, ao contrário da espada que é chamada katana, não é? Por acaso é um termo que nós roubámos e que depois utilizamos em África. Mas a katana era uma espada que era usada com 2 mãos. Enquanto que os portugueses usavam a esgrima, que era muito mais rápida, e espadas muito mais leves. Sucede que num caso morreu um marinheiro e o capitão do marinheiro procurou saber porque é que tinha morrido e disseram que era porque estava bêbado.
Então, no dia seguinte, o capitão foi ter com o samurai, desafiou e matou-o. O que mostra que, de facto, os portugueses eram uma espécie de Portuguese Men of War, onde quer que fossem, nesse tempo. Naturalmente, há um caso que eu, curiosamente, já publiquei em português, escrito pelo professor Charles Boxer, que é o incidente da carraca Nossa Senhora da Graça, que vem descrito na sua obra The Christian Century in Japan, 1549-1650. O que prova que nesta região nada era estanque. Toda a gente circulava por aqui, filipinos, indonésios, malaios, japoneses, portugueses, holandeses, ingleses. E depois, mais tarde, naturalmente, o almirante Perry iria forçar a abertura do Japão à maneira americana, com uma canhoneira a abrir à força, não é? É naturalmente que, por fim, dado o grande vigor que terminou com a expulsão dos portugueses, dado o grande vigor religioso, não é? A fé e o império, mas sobretudo, digamos, diria ao contrário, o império e a fé espalharei por toda a parte. Hideyoshi, que era na altura o último, antes do Shogun Tokugawa Ieyasu, manda crucificar os 6, os mártires de Nagasaki, manda crucificar 26 mártires, dos quais 6 são padres, missionários, jesuítas, e os outros são japoneses. E a expulsão dos jesuítas termina com a riqueza de Macau e com a prata, que todos conhecem, o negócio da prata, levar seda de Cantão e trocar por prata do Japão. Durante os 100 anos iniciados por Albuquerque, o Índico foi dos portugueses. E parece-me justo lembrar o terrível, dentro do contexto da época, pelo heroísmo, probidade e visão, sem a qual não estaríamos hoje aqui. A Embaixada de Tomé Pires, a viagem de Jorge Álvares, devem-se a Afonso de Albuquerque, infelizmente ainda mal amado hoje, porque ainda muito desconhecido em toda a sua extensão. Infelizmente, as inimizades que Terrível criou, pelo seu feitio reto, levaram a que o Venturoso o substituísse como vice-rei pelo seu pior inimigo. Albuquerque morreu em total desânimo. Assim agradecia o rei ao mais genial dos seus servidores, destino semelhante àquele que o chamou de terrível. Tenho dito. Peço desculpa de ser lido, mas se fosse falado só, teria sido muito longo. Muito obrigado pela vossa paciência. Se alguma coisa quiserem perguntar e que eu tenha a capacidade para responder, terei muito gosto. Por Sebas Albergaria. Perdão? Por Sebas Albergaria. Não sei já quem foi o segundo vice-rei, sei quem foi o quarto. O homem das barbas, que empenhorou as barbas. Pois, eu tenho a impressão que foi substituído por Sebas Albergaria. É capaz disso. Capaz disso. Que é um homem terrível. Grande inimigo de Afonso de Albuquerque. Exatamente. Eu devo advertir que não sou historiador. Muito boa tarde, doutor. Apreciei imenso a sua conferência, apesar da minha área de conhecimento não ser a história nem a náutica. Nem a minha. Todavia, eu sou da área da medicina
mas tenho, digamos, nos meus livros de cabeceira, uma biblioteca sobre estas matérias. E a sua viagem que fez ao longo dos séculos enriqueceu-nos, a todos nós seguramente, pela clareza dos seus testemunhos e das suas pesquisas. E eu estava a ouvi-lo falar e lembrei-me de vários aspectos. Um deles, por exemplo, quando falou num dos maiores navios ao tempo do mundo, que era o Frol de la Mar, cujos, portanto, vestígios arqueológicos foram há poucos anos descobertos em águas da Indonésia. E gostaria de saber, na sua perspectiva, obviamente, porque aconteceu algo também, mutatis mutandis, mas similar na Namíbia, como sabe, alguns anos atrás. Como é que o governo português, ou o que é que o governo português se deveria posicionar em relação a isso? Não só, naturalmente, sobre aspectos do direito internacional, porque isso o direito internacional corre os seus termos, mas também do ponto de vista, digamos, de algum acordo de colaboração com a Indonésia, neste caso do Frol de la Mar. Isso era um aspecto. O outro aspecto também, que o doutor poderia... Não me chame doutor, por favor. Poderia ter falado, é que penso que 1520 e tal, também daqui desta região, um navegador foi para a Austrália. E muito recentemente, há poucos anos, foi lançado um livro, precisamente na Austrália, sobre isso, que há uma edição da Universidade de Coimbra que também reforça a ideia de que foram os portugueses que chegaram à Austrália, e isto, há uma tese com muita força, 200 anos antes de Cook. E isto é relativamente pouco conhecido. E eram estas as notas e as minhas felicitações pela sua excelente conferência. Obrigado, a bondade sua. Sr. Professor, primeiramente, relativamente digamos que aos resíduos do Frol de la Mar, parece-me que, primeiro, as relações, o restabelecimento de relações, salvo erro, entre Portugal e a Indonésia, são ainda bastante recentes, não é? Relativamente, são bastante recentes. Depois, eu penso que nós somos cronicamente destituídos de poder económico para negociar a esse nível. Contudo, eu penso que há uma prioridade muito grande. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita, isto sem fugir ao Frol de la Mar, que é a seguinte: existe em Portugal uma coleção de armaria portuguesa que esteve exposta, parte dessa coleção esteve exposta na Torre de Belém durante a 17ª exposição e pertence exatamente a um grande colecionador que é negociante já de família. Ele intitula-se, ele sendo alemão, intitula-se Teutónico, não é Teutónico, agora falta-me o termo. Não é Teutónico, antes da unificação. Eu tenho cronicamente falta de memória para palavras, que tenho lapsos de memória e, portanto, também é outra defesa eu escrever, senão... que se chama professor Rainer Deinhardt, que é neto de um embaixador e que tem a maior coleção de armaria portuguesa dos descobrimentos e dos inimigos. Tem qualquer coisa parecida com 500 mil de peças. E que estão na sua a Quinta Vilmar, em Queluz. E que merecia, das quais algumas fotografias de espadas que eu mostrei, e até de um canhão de culatra, pertencem à coleção dele. E isso é algo que se arrisca a ser vendido ao desbarato e que Portugal
poderia ter, porque é muito, muito superior ao que possa existir no Museu Militar. E que seria uma contribuição notável. Provavelmente só ao alcance de alguma fundação, como a Fundação Gulbenkian. Enfim, mas isso depende muito de... Eu penso que no momento... Penso que hoje em dia os museus de armaria são... Penso, não sei, fiz uma pesquisa sobre isso, que os museus de armaria são os segundos maiores museus, os segundos mais visitados museus do mundo, cifrando-se em cerca de 80 milhões o número de visitantes anuais em museus de armaria pelo mundo, desde o Stiebert de Milão, passando pelo Museu de França, António. Bom, Les Invalides e por aí fora, e o Museu o Victoria Albert Museum, etc. Daí que o Frol de Lamar me pareça ser de difícil recuperação ou de negociação, digamos assim. Penso que não está infelizmente não está nas prioridades do nosso governo, sobretudo depois das notícias que eu tenho visto, não é? De que é dentro da sua área, embora não especificamente, mas quando eu ouço notícias de parturientes que têm que ser mudadas de hospital, a mim assusta-me e lamento que, de facto, não possa encontrar... Agora, relativamente ao segundo caso, naturalmente que o James Cook veio muito tardiamente, não é? Veio muito tardiamente. Eu tenho vagamente na memória a informação disso. Eu comecei a ler, por volta dos 9 anos, comecei a ler uma série de livros que a minha tia tinha, que era uma coleção, chamada a Coleção 10, não sei se alguma vez ouviu falar, uns livros, assim, 10 marmotes gigantescos, 10 tremores de terra, 10 heróis, 10 não sei quantos, eram os 10 de qualquer coisa, e ficou-me isso na cabeça, 10 navegadores, portanto, e naturalmente nós temos Fernando Magalhães, eventualmente terá passado por lá, não? Na Austrália há artefactos de navios portugueses. E há palavras dos aborígenes no Queensland, no norte, que são palavras portuguesas. Há referências recentes na literatura sobre isso. Que ótimo. Muito obrigado, Sr. Professor. António Conceição, muito obrigado por esta lição. Não foi lição nenhuma. Obrigadíssimo. Agora, mais terra a terra e ligado com Macau. Temos uma rua Afonso de Albuquerque. À sua volta existem outros nomes. Tem presente como é que foi escolhida essa rua e as outras com esses nomes aqui em Macau ou não? Não faço ideia. Porque é a única honra que Macau dá a Afonso de Albuquerque. É verdade. Mas também, não só Macau, como em todo lado, parece que Afonso de Albuquerque é mal conhecido e mal amado, não é? Por consequência. Eu confesso até que não sei qual é a rua, é uma vergonha, mas eu penso que... Eu nunca soube o nome das ruas de Macau. Não é? Olha aquela rua assim, olha, que fica ao pé daquele hotel ou daquela mercearia, não sei qual é o nome da rua. Sei é Sidónio Pacha, é Almeida Ribeiro, mas não sei muitas. É a rua que passa ao lado da biblioteca que vai dar ao TAPSEC. É mesmo essa rua. E que vai passar na pontinha do cemitério. Sim. Portanto, é essa rua que vai para aí abaixo e vai ter a Rua do Quembu, acho eu. Portanto, sim. Mais uma rua mal amada, não é? Obrigado. Muito obrigado.
pela paciência.